Exato, por favor, vai embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Diz, rapaziada. Laraiara, laiaraiara, laiaraiara. Quero de novo cantar de novo. Olha, Jair novinho aí, numa homenagem mais do que merecida. Eu, como mais um dos admiradores do Jair, convido para uma conversa esse pesquisador da nossa música que vai relembrar ótimos momentos do nosso amigo Jairzão. Ele é doutor em História Social pela USP, crítico musical do Diário do Comércio, é o André Domingues, para quem dou boa noite aqui, bem-vindo ao Todo Seu, obrigado por vir num momento em que falar sobre Jair Rodrigues, que é enfim, é um cara que sempre transmitiu muita alegria, né? O começo dele foi como de muitos ali em programas de auditório? Pois é, o Jair teve aquela passagem entre a turma da antiga era do rádio e a turma da Bossa Nova, que já foi mais boate, televisão. Então ele passou tanto por esse negócio de programa de calouros, como também pela escola da noite, bem forte, né? Ele chegou a ser crooner, chegou a ter ali, lidar com todo tipo de música? Sim, com certeza. Não sei se ele chegou a cantar em orquestra, mas também pela formação daquele pessoal era uma coisa tão plural que é capaz de ter participado assim. Agora, o que ele representa? O que o Jair representou para a música brasileira? Bom, eu acredito que ele tenha duas imagens muito fortes. Uma delas é como celebridade, o sujeito que apareceu muito, apresentou programa de televisão e tudo mais, e que é aquela figura sempre alegre, né, eletricamente alegre que ele tinha, que foi uma marca muito forte, mas que não é propriamente musical. Agora, na música, eu já acho que a imagem dele, ela é meio confusa. Ele teve um leque de atuação muito grande, especialmente em duas pontas que não se conversavam tanto na época, e até hoje não se conversam muito, que é o samba e a música sertaneja, e que aquilo não foi bem compreendido. Claro que o erro não foi dele, que não soube escolher o seu lugar, achar o seu lugar. O erro foi da gente, que não soube compreender. Mas às vezes não é bom para um artista ser tão versátil assim, passar por tudo? É complicado, porque da mesma forma o artista não fica com uma marca clara. Quer dizer, se eu falasse hoje, para que eu chamaria o Jair para trabalhar, eu talvez chamasse ele para fazer um trabalho de música sertaneja, por conta da formação dele anterior, que era muito, muito ligada ao campo, à cidade de Igarapava, onde ele nasceu. Mas, por outro lado, o que ele mais cantou foi samba. Então, não ficou uma imagem clara do que é o Jair Rodrigues. E talvez por isso seja difícil ter uma escola dele, pessoas que sigam ele, exceto, claro, os filhos que são formados em casa. Porque para onde seguir? Percebe? É diferente do Dorival Caymmi. Dorival Caymmi, se eu falo para você agora, você fala, Dorival Caymmi, você o cara lembra das canções praeiras, da Bahia, ou até da noite carioca. Tem uma característica mais definida, ele um pouco mais aberto, né? Exato. E a cultura da época não soube entender aquilo. A cultura da época esperava coisas típicas. E ele não era o típico que talvez fosse desejado. Agora, sabe que é óbvio que na hora que a gente fala do Jair, logo vem a imagem da Elis ao lado, né? E sempre aquela imagem dos dois cantando, muita alegria, os dois muito parecidos. Eles eram muito parecidos, formavam uma dupla mesmo, aquele era um momento ímpar na carreira dos dois? Foi sim. Eu acho que o Jair foi o complemento ideal para Elis, naquele programa, e ele foi a terceira opção. Na verdade, primeiro se pensava no Simonal e depois no Baden. E acho que nenhum dos dois funcionaria tão bem com a Elis como o Jair funcionou. O Simonal porque era um cara muito dado a mostrar a mostrar o virtuosismo dele. Então ele e a Elis iam virar uma competição, não ia rolar.
E já o Baden era um cara do violão, um cara mudo. Intimista demais, Intimista né? demais, ia sobrecarregar, ia ficar pesado. O Jair, eu acho, pelo contrário, ele era o contraponto da Elis. Enquanto a Elis era tensa, meticulosa, ela via cada detalhezinho, o Jair era uma espécie, era como se fosse a voz do público, a voz da plateia. Porque ele era solto, cantava com prazer, por prazer, sem nenhum tipo de pretensão. E isso eu acho que faz um jogo legal, fez um jogo muito bom. Ó, a gente está vendo aí as imagens aí da Elise, clássica, aquela clássica dos dois balançando a mão ali. Eles durante muito tempo fizeram teve o LP2 da Bossa, né, do encontro, o primeiro encontro deles. Depois eles foram ali para Record, no fino da Bossa. O que juntava ali? Naquele momento, na televisão, Jair e Elise, o que é que eles conseguiram reunir em volta ali? Porque muita gente boa passou por ali, né? Um contraponto à Jovem Guarda. Pois é, bom, teve essa famosa disputa com a Jovem Guarda, né? Que apareceu, na verdade, um pouquinho depois e que fez um sucesso tremendo e acabou dando bastante dor de cabeça para a Elis, principalmente o Jair, era um cara que não ligava para isso, mas a Elis ficava nervosíssima. Bom, eu acho que o Fino da Bossa, ele reuniu, de um lado, o que a Bossa Nova escolheu como seus precursores, né? Os medalhões, tipo o Ciro Monteiro, que eram caras muito bons e consagrados. Mas, de outro lado, e acho que é o fundamental, eles trouxeram uma nova geração, que é aquela geração que ia formar os festivais e que ia formar aquilo que a gente chama de MPB. Essa sigla MPB surgiu naquele mesmo momento. E, quer dizer, naquele momento até se confundia com o próprio programa. Quem é MPB? Era aquela música popular brasileira mais sofisticada que aparecia no Fino da Bossa. Agora, ali foi produzido pela equipe A, que era famosa, né? Tinha o Manuel Carlos, o Seu Tuta, tinha o Newton Travesso, Carlos Alberto de Nóbrega. Ali representou tudo, assim, como programa de televisão da Elise e do Jair. Talvez ali justifique um pouquinho do Jair tão plural, né? Porque por aquele palco passavam todos os gêneros. Sim, mas com um foco muito forte no samba. E eu acho que dali essa imagem muito sambista que o Jair veio a ter. E, bom, a pluralidade também rolava ali. Acho que foi importante, mas é curioso que o Jair vai revelar essa pluralidade ao longo da carreira. Não. E naquele momento ele ainda tem gente achando que ele era um sambista. Agora na morte eu vi alguém falando que o Morro deve estar triste. É um absurdo. O Jair era paulista, não é esse o mundo do Jair. O Jair era mais rico do que isso. Bom, ó, eu tenho aqui o primeiro disco dele, o disco de estreia, 78 rotações. Tinha 2 canções com tema Copa do Mundo, né? Brasil Sensacional e Marechal da Vitória. O Jairzão, ele era um cara muito apaixonado pelo futebol, assim, ele conseguia... cada vez que ele vinha aqui no Todo Seu ou em qualquer outro programa, que eu pude encontrar ele várias vezes, ele tinha uma garra, né? Assim, uma vibração, né? Ele era apaixonado, quando a gente fala de vibração, lembra muito do futebol, né? E o cara que canta uma música tema, que fala, ele era apaixonado, era uma das paixões dele? Não convivi tanto com ele, conhecia uma vez ou outra e tudo, acho que sim. Agora, ele era um cara das coisas simples da vida. E isso também distingue ele naquele meio do Fino da Bossa, que era todo mundo muito cerebral, né? Todo mundo tinha uma proposta para mudar o mundo. E ele era um cara tranquilão, né? Um cara que gostava curtir a vida. A vida simples mesmo. O segundo Festival de Música Popular Brasileira, 1966, ele foi o grande vencedor. O que representou para ele? Porque, na verdade, quando a gente fala dos festivais, existiam grandes nomes ali, né? Na hora que ele, em 66, é o vencedor, o que representa isso? Pois é, ele em 66 cantou Disparada, do Geraldo Vandré e do Tal de Barros, e, na verdade, empatou em primeiro junto com a banda do Chico Buarque, com o Chico e a Nara cantando. E eu acho que ali começou a mostrar a pluralidade do Jair. Boa. Porque aquela música foi dada a ele pela própria Record. E não havia uma grande expectativa. Eles sabiam que ele cantava de tudo. Ele vem da escola antiga que sabia se virar mesmo. E ele deu um show com essa música. Virou talvez o cartão postal dele. Será que a gente tem um trechinho desse festival de 66? Vamos ver?
A viola de prata a ser entregue àquele que o júri considerou como o melhor intérprete. E viva o Festival da Música Popular Brasileira. É ele, Jair Rodrigues. E viva o Festival da Música Popular Brasileira. O Jair Rodrigues apresenta a sua grande campeã. Posso falar que Disparada é o marco da carreira dele, assim, é o que representa? O que representa Disparada para... Eu acho que é isso que você falou, sim. Eu acho que ele foi ali que ele mostrou o lado sertanejo, que ele tinha muito forte, uma fortíssima herança dele. Você, olhando retrospectivamente, ele gostava de cantar com um volume bem alto, no agudo, timbre claro, né? Tinha uma voz super clara e gostava de fazer vibrato. Quer dizer, ele tinha uma raiz sertaneja muito forte. E ali aquilo tudo veio à tona. E por isso a surpresa. Não é só uma surpresa de quem analisa a carreira dele, mas do próprio público na ocasião. De repente o cara se mostrou um belíssimo cantor de música regional. Agora, a gente falou música regional, samba, é o pai do rap brasileiro? Deixa isso pra lá, vem pra cá, fiz ali na abertura. Pois é, isso também é outra conversa. Essa música, Eu Deixo Isso Pra Lá, ela tem uma modernidade que vai aparecer no rap, que é aquela história do canto falado, mas que se a gente pensar, essa modernidade vai ecoar em um monte de outras coisas. Então, na Blitz, a banda, a primeira, né, o grande sucesso do rock nacional dos anos 80, na Blitz, estava na vanguarda paulistana, no trabalho do Arrigo Barnabé, estava no trabalho do próprio Itamar Assunção. Esse negócio da música quase falada do Grupo Rumo foi um achado. E isso o Jair soube capitalizar muito bem. Agora, o gesto eternizou, né? Grudou na música, é parte da performance. Se alguém cantar assim aquilo, tá errado. Agora, por que passa de geração para geração? Você pega os mais novos que não viram o Jair nos festivais, que não nem imaginavam em nascer naquele momento e passa o... Por que ficou tão marcante isso? Justamente porque ele era um artista televisivo. Então, na performance dele, o gesto faz parte, o sorriso faz parte. Já não dá mais para distinguir o que é só música, não basta ser afinado para fazer aquilo, tem que ter o carisma, a presença de palco, a teatralidade. Eu falei agora há pouco aqui na abertura do quanto que a família era importante pro Jair, né? E a gente sempre via isso, né? Ele, nas entrevistas ele falava, adorava a Claudine, uma paixão, né? Mulher empresária ali, o Jairzinho e a Luciana cantava junto ali. A família para ele era algo forte, ele conseguiu passar para os filhos toda essa herança, essa bagagem musical, cultural? Eu acho que cada um ali tem uma formação e claro que o Jair está presente em tudo, mas eu acho bem interessante a relação que eles formaram. De alguma forma, os filhos levantaram a carreira do Jair nos últimos anos. Não é? O surgimento desses filhos, as composições, os discos, todo. E depois, em outros momentos, ele ajudou os filhos também a trazer os filhos à tona. Então virou... É esse trechinho aí, né? Que a gente viu, o encontro deles aí, né? A Luciana com depois o Jair, né? O Jairzinho. Virou um clã. A gente pode dizer assim que o Jair apresentou para os mais velhos as crianças, né? Porque quando eles eram crianças, e os filhos apresentaram o Jair para os mais novos, para os mais modernos. Verdade. O Jair virou até uma espécie, junto com os filhos, uma espécie de um moderno antes do tempo, né? Assim como, sei lá, como o Elza Soares, que a moçada adora, que tem aí quase a idade do Jair, acho até um pouquinho talvez mais, um pouquinho mais, né? Porque ela começou muito cedo, eu não sei a idade dela, mas é próximo. O Jair morreu com 75 anos, é próximo. E novo, né? Se a gente for pensar para os padrões atuais, né? Bem, quando a gente olha os filhos, né? E eu vou pegar esse negócio da família dele ali,
Por que a Luciana veio para cá, por exemplo, fez uma bela homenagem, que a gente vai assistir aqui, para o pai, se emociona. O que explica, assim, o que leva essa cantora, que poderia estar numa outra geração, né, num outro momento, buscar sempre o repertório do pai e reverenciar o pai? É esse laço familiar? Claro. É a obra que é forte? Eu acho que um pouquinho dos dois, né? O laço familiar fala muito forte, né? Fala muito alto nessa hora, e a obra do Jair permite, ela é permeável para essa modernidade. Na própria música, Deixa Isso Pra Lá, que depois ele regravou meio como samba soul, e depois misturou com rap, quer dizer, havia ali na obra dele alguns traços de modernidade que foram reaproveitados e os filhos souberam, né, usar legal. O Jair, ele é sempre lembrado pelo sorriso, pela alegria, adorava plantar bananeira em entrevista para mostrar que estava em forma, enfim. Essa alegria toda dele, essa energia, é o que fez a diferença nos palcos? Fazia do show dele sempre um show bacana? Acho que sim, viu? A presença dele era magnética, né? A presença dele de palco era uma coisa impressionante. E você chegou a assistir algum show dele, assim, desses... Bastante. Se contagiava ali no... Se você tivesse que apontar, vamos tirar disparada, o que você colocaria como... Eu acho que disparada ele fez a versão definitiva da canção, né? Você tem alguma outra que você colocaria como... Nesse patamar é muito difícil, mas eu acho que tem umas coisas do Jair que precisam depois ser revistas, que ele foi, por exemplo, um dos caras que mais gravou samba paulista de avenida, né? Samba enredo paulista. Então, além aquele negócio de festa de um rei negro lá do Salgueiro, ele saiu gravando compositores das Rosas de Ouro, especialmente o Zeca da Casa Verde, que eram gente que não tinham atenção por aí. Imagina, os desfiles de São Paulo foram começar a crescer naqueles anos 70, virando para os 80. Naquela ocasião ninguém dava bola para isso. Ninguém dava bola. E o Jair gravou esse repertório, e é aquele negócio, mais adiante, quem for pesquisar samba paulista vai precisar passar pelos discos do Jair. Legal, isso que é o Jair, né? André Domingos, quero agradecer a sua presença aqui nesse Todo Seu, sem o nosso chefe, o Rony está se recuperando, mas eu acho que a ideia é fazer uma grande homenagem ao Jair, e você nos ajudou nisso. Muito obrigado. Eu agradeço, fica um abraço para o Rony aí, saudade. Segundo, ele está aqui, inteiraça. Já nós vamos reviver momentos incríveis em que o Jair esteve aqui no Todo Seu. E já que estamos em clima de 10 anos de programa, 10 anos de Todo Seu, que tal rever um momento inesquecível? O Jair esteve na primeira edição do Todo Seu. Espero você no próximo bloco para mais surpresas. Enquanto isso, olha só que coisa boa, quanto carinho. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você tá bem? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, hein? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você tá bem? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém.